são os enxertos, tá? Tanto enxerto ósseo quanto enxerto gengival de tecido, nós temos que entender 4 coisas, tá? Eu tenho que entender quando que eu vou indicar, tá? Qual a técnica que eu vou utilizar, qual a melhor opção e as propriedades ideais daquele biomaterial ou daquela área doadora para a área receptora, desde gengiva ou de osso que eu vou utilizar. Porque não adianta, um exemplo para vocês entenderem, não adianta eu querer reabilitar meu paciente quando o paciente não tem estrutura óssea para aquilo, principalmente quando eu for reabilitar com implantes dentários. A regeneração óssea guiada, que nós vamos ver hoje, é um preparatório para a nossa implantodontia básica que a gente vai dar na nossa próxima aula. Que muitas vezes na implantodontia eu preciso primeiro preparar o leito para depois reabilitar com implantes dentários, que muitas vezes os pacientes perdem estrutura óssea devido à perda dentária. A Juliana tá pedindo para você aceitar ela. Ah, peraí. Não tá aqui não, Ju, cara. Vou parar aqui de... tá aqui. Deixa eu dar uma galera aqui. Pronto, aqui quando eu... Pronto. Tela inteira. Aqui. Então não adianta eu pensar em reabilitar meu paciente se eu não vou conseguir resolver o problema, né? Imagina, o paciente perdeu todas as unidades dentárias da maxila e teve uma reabsorção severa na região anterior e uma pneumatização na região posterior. Nós sabemos que a maxila é um osso tipo 4, é um osso mais trabeculado, ou seja, é um osso mais pobre do que da mandíbula, que é um osso mais compacto. O que acontece na nossa perda óssea da maxila? Lembra que nós falamos ontem que a nossa perda óssea, primeiro ela era vestíbulo-palatina, depois ela começava a perder verticalmente, né? Na maxila ela acontece assim, porém ela acontece assim na região anterior. Porque na região anterior, ela primeiro perde vestíbulo-palatina, depois começa a perder vertical. Na região posterior da nossa maxila, que tem nosso seio maxilar, em vez de ela perder osso, de acontecer aquele processo de reabsorção óssea, acontece uma pneumatização do seu maxilar. O nosso seu maxilar é uma cavidade oca que tem inúmeras funções, né? Dentre elas, auxiliar na respiração, amortecedor de face. E o que é que o organismo reconhece? Ele reconhece que aquele nosso seio maxilar, em vez de ele perder osso, ele faz com que o seio aumente de tamanho, que aí ele vai auxiliar nessas melhorias do nosso corpo. Espera aí que chegou alguém aqui. E é que eu tava, hein? Então, o nosso seio maxilar pneumatiza. Então, se o paciente chegar no seu consultório, num quadro desse, com perda severa de reabsorção de maxila, que eu vou reabilitar ele, que fica inviável uma prótese total devido tanto à perda, a maxila dele em lâmina de faca, quanto à pneumatização do seu maxilar, ele não tem estrutura óssea para fazer uma prótese, né? E o paciente tem muita vontade de fazer um protocolo de implantes e protocolo sobre implantes. Eu preciso, antes de restabelecer, de instalar os implantes no paciente, eu preciso preparar o leito, ou seja, eu preciso preparar a maxila do paciente para receber aqueles implantes. Eu vou falar isso na próxima aula, mas hoje em dia, para a gente reabilitar uma maxila completa, eu não preciso instalar 16 implantes nessa maxila. Hoje nós sabemos que se eu fizer 6, 7 implantes, eu consigo restabelecer fazer uma prótese protocolo presa em todos esses implantes instalados, que eu vou ter uma resistência suficiente. Eu sempre faço uma analogia com a ponte, né? Quando eu vou fazer protocolos, né, tanto na maxila quanto na mandíbula. Você imagina que eu vou fazer uma ponte daqui para aquela parede. O que vai dar sustentabilidade a essa ponte é a quantidade de pilares que eu coloco embaixo dessa ponte. Então, se eu colocar 2 pilares nessa ponte, se eu passar andando, a ponte sustenta, mas se eu passar de carro, a ponte cai. Já se eu é a mesma coisa, se eu colocar 2 implantes e colocar uma prótese com todas as unidades dentárias, essa prótese não vai ter resistência. Mas eu sei que se eu colocar de 6 implantes na maxila, esses 6 implantes vão ter resistência suficiente para aguentar a carga mastigatória
e de todas as unidades dentárias da maxila, no caso de segundo molar, tá? No caso de 14 unidades dentárias. Na mandíbula, eu sei que eu não preciso colocar 6, eu só preciso colocar 5. A diferença da maxila para a mandíbula é que na maxila, como eu realizo a instalação dos implantes, distribuída em todo o perímetro do arco. Na mandíbula, eu posso colocar os 5 implantes apenas na região anterior, que é na região onde não tem estrutura nobre, porque os metonianos vêm até os premolares, né? Então, eu posso instalar os 5 implantes nessa região de primeiro premolar a primeiro premolar, e faço a prótese, protocolo fixa nesses 5 implantes na mandíbula, né? Na nossa maxila, eu não posso pensar no paciente chegando no meu consultório, né? Quando indicar, que a gente estava falando. A gente indica fazer implantes, eu vou fazer enxerto, eu faço um levantamento de seio. Não vai adiantar nada, né? Então, quando eu for indicar, eu tenho que indicar que o paciente já vai submeter a um procedimento cirúrgico, eu preciso ter fechado o meu diagnóstico correto e feito meu plano de tratamento correto, porque se eu diagnostiquei que o paciente tem pneumatização do seio, e eu, no meu plano de tratamento, eu planejo fazer um levantamento de seio e o outro lado, como é que eu vou instalar esses implantes, né? Então, eu preciso ter no meu planejamento, o discernimento de quando indicar. Não adianta eu indicar para um lado e não conseguir resolver o problema do paciente. Eu preciso fazer um planejamento correto, total, tá? A técnica que eu vou utilizar, né? Essa técnica. Espera que chegou gente aqui, gente. Lívia Vitor. Então, eu vou utilizar, tem diversas técnicas para realizar esses enxertos, né? No caso, a regeneração óssea guiada e a regeneração tecidual guiada. Qual a minha melhor opção para isso? Isso vai depender de caso para caso, né? Se eu vou fazer isso com o osso autógeno, se eu vou fazer isso com o osso heterógeno. Sabemos que o osso autógeno, como nós falamos ontem, é o osso padrão ouro, né? Por quê? É um osso do paciente para o próprio paciente, tá? Mas nós temos diversos outros tipos de biomaterial, que é o osso heterógeno, que é o osso bovino. Nós temos o banco de osso, que você compra o banco de osso, é um osso de cadáver, como a gente tem alguns. Pô, gente, espera aí que chegou alguém. Isso é tão legal. Você perde totalmente o... Vamos lá. Qual a melhor opção para tratar isso? Como nós temos os materiais, né, os BIOS, né, a gente tem também o Infuse, que é o PRP, que hoje é o melhor material para isso. O único problema de utilizar o PRP é porque ele é muito oneroso, né? Para vocês terem ideia, um vidrinho de PRP pequenininho, que não dá para quase nada, é faixa de 30 mil reais. Então é muito oneroso para a gente conseguir utilizar PRP para tudo, no caso o Infuse, né? E as propriedades ideais daquele biomaterial que eu vou utilizar, tá? Então, sempre tomar cuidado com isso, exatamente se esses biomateriais... Normalmente, a gente não tem muito problema quanto a isso, porque se o biomaterial está no mercado e ele tem a liberação da Anvisa, ele está aprovado, né? Então, a gente não tem muito problema. Mas existem os materiais de mais utilização, né? Existem os mais onerosos, existem os menos onerosos, vai depender muito do que eu estou buscando. Como assim, professor? Se eu for querer fazer um levantamento de seio, eu posso utilizar um biomaterial, tipo assim, não preciso usar um exemplo, não preciso usar um BIOS, eu posso usar um critério, eu vou conseguir. Se eu manter a minha membrana levantada, vai formar coágulo, vai formar osso ali embaixo, né? Se eu for fazer um enxerto que eu preciso ganhar em altura ou em espessura na região anterior, aí eu preciso utilizar um material de melhor qualidade, porque senão eu vou fazer um enxerto, vou aguardar um período de 6 meses, vou reabilitar o paciente não tem osso de nada, então eu não fiz nada, né? Então isso tem que entrar muito bem no meu planejamento, tá? A etiologia dessa perda, né, ou seja, dessa deficiência óssea que o paciente chegou, se ela é congênita, se ela é adquirida, né, devido a um trauma ou alguma lesão patológica, se o paciente teve um trauma dentário, uma perda dentária, né? E o objetivo das nossas reconstruções. Eu vou reconstruir isso para quê? Tá? Se o paciente tem uma deficiência severa de maxila e de mandíbula, eu vou restaurar a estrutura esquelética do paciente, exatamente devolvendo a anatomia e a função normal.
Consequentemente, eu vou reabilitar o meu paciente com implantes ou com prótese para eu trazer a questão estética e aí eu dar um convívio social do meu paciente e com isso eu consigo trabalhar muito as questões psicológicas do paciente. Tudo é uma escala de pensamento, tá? Eu vou sempre pensar em reabilitar meu paciente no intuito de ele ter as funções do sistema estomatognático, mas uma das principais coisas é trazer a estética e colocar o paciente em convívio com a sociedade. Paciente totalmente desdentado, o paciente não sai de casa, o paciente entra em crise, né? O paciente entra em quadro de depressão, e isso, se não for tratado, é uma bola de neve, né? Hoje em dia é uma realidade da sociedade, né? Os quadros de depressão, nós sabemos disso, que tem que ser tratados com todo carinho, com todo cuidado, e uma das formas da gente tentar solucionar isso são os casos para tratar esses aspectos psicológicos nos pacientes que são desdentados totais ou faltam alguma unidade dentária. Você já imagina? Já imagina a Raquelzinha perder 2 cílios central? Ela vai andar só com o dedo aqui, ó. Imagina a patinha perder de canina a canina, ó. Vai ficar só aquela janela, vai ficar uma gata, mas... Imagina, patinha, perder os 2 centrais, 2 laterais e 2 caninos. Será que o Magninho deve ser apaixonado por ti? E essa nossa reabsorção, de onde veio? Essa reabsorção, ela é fisiológica? Essa reabsorção foi por causa das exodontias? Uma coisa que eu quero que vocês entendam hoje, tá? O que acontece no nosso processo de formação óssea na região anterior da maxila, tá? Eu tenho o meu alvéolo, tá? Eu tenho o meu alvéolo. Se eu remover aquele meu dente na região anterior, se eu remover o meu dente e eu não pensar em eu manter aquele arcabouço do alvéolo, aquela minha tábua vestibular, ela vai começar a dar vai causar uma depressão. Paciente com sorriso alto, que perde dentes anteriores e não é feito um tratamento do alvéolo prévio, ou se eu coloco o implante de imediato ou não, a tendência é aquela região gengival ficar com a depressão. Aí quando o paciente sorri, fica aquele buraco na região anterior. Então, sempre, por toda a vida que eu fizer extração dentária em dente anterior para reabilitação com implantes, se o paciente vai fazer o implante logo ou se o paciente vai fazer o implante depois, você tem que comunicar a ele. Nessa região que a gente vai tirar o dente, seria interessante a gente fazer um enxerto nessa região, ou seja, uma ROG, uma regeneração óssea guiada, para nós não termos comprometimento da estética. Porque se eu tirar o dente, posicionar o implante, como é que é o posicionamento desse implante? Ele é sempre mais palatinizado, para não ter perigo. Quantas vezes vocês já devem ter visto? Pessoas que têm um dente, quando sorri, aparece aquela cinta lá em cima. Muitas vezes aquela cinta é a cinta do implante. Por quê? Porque o colega colocou o implante muito vestibularizado. O que acontece com aquela região vestibular? Reabsorve. Quando reabsorve, mas mesmo o fato de ficar muito vestibularizado, a gengiva se adere em quem? Gengiva se adere em osso, gengiva não se adere em titânio, gengiva não se adere em dentina. Retração gengival, exposição do implante. Aí fica mostrando aquela cinta lá em cima da coroa. Esteticamente, aquilo é inadmissível, né? Vocês não vão nunca fazer isso na vida, pelo amor de Deus. Aquela reabsorção óssea veio devido a uma infecção, o paciente tinha um incisivo lateral, onde teve um comprometimento pulpar e desenvolveu uma infecção naquela região, o paciente ficou protelando, aquela infecção começou a fazer o quê? Começou a destruir aquele na periferia daquele osso. E aí, para você tirar aquele dente e reabilitar com implantes, vai ficar mais chato. Então, muitas vezes você tem que tirar o dente, limpar toda a lesão, fazer um enxerto, porque senão o implante não tem onde travar. E aí eu primeiro faço uma enxertia, faço uma regeneração óssea guiada, né? Faço um enxerto ósseo naquela região e planejo para reabilitar com implantes posterior e posteriormente a prótese sobre implante. Fraturas radiculares, doenças periodontais. Gente, paciente que tem tendência a doenças periodontais por falta de higiene oral, de cuidados pessoais, não adianta. O paciente chegou no seu consultório com um quadro de gengivite severo, de periodontite severo, você não, vamos remover todos esses dentes e vamos colocar implantes. Do mesmo jeito que ele tinha as periodontites, ele vai ter as periimplantites, porque o problema é do paciente, né? As meninas, até a Raquel e a Dani,
Operaram uma paciente minha da especialização de implante, que a paciente ela perdeu as 32 unidades dentárias. Aí você me pergunta, professor, a paciente tinha uma mobilidade dos dentes e tal, por que a gente não tirou e botou logo nos implantes? Porque se eu botasse os implantes naquela mesma sessão, do mesmo jeito que ela estava perdendo os dentes, depois ela ia voltar para nós removermos os implantes. Então, eu tirei todos os dentes, vou fazer uma limpeza, vou aguardar, vou esperar aquilo cicatrizar. E isso fazendo sempre um trabalho psicológico do paciente, informando ele o quanto é importante ele ter os cuidados de higiene na cavidade oral. Se não, se fizer os implantes, ela vai perder tudo da mesma forma, tá? Ortodontia. Sempre que o paciente está fazendo tratamento ortodôntico e tem a perda de unidade dentária, eu só faço a instalação do implante depois da finalização da ortodontia, porque senão o colega não vai conseguir fazer as movimentações necessárias. Mas muitas vezes eu posso, enquanto ele está fazendo as movimentações ortodônticas, né, porque ele teve uma reabsorção óssea ou pela movimentação dentária, eu posso planejar para fazer um enxerto na região, tá, para reabilitar posteriormente. No caso de parafunção, apsectomia, preparos muito subgengivais, então tem que ver a causa daquela reabsorção óssea para eu planejar como eu vou tratar com aquele meu enxerto na região, tá? O que é o biomaterial? O biomaterial é qualquer substância que não seja um fármaco, né? Ou uma combinação de alguns fármacos, algumas substâncias, alguns materiais, sintéticos ou não, tá? De qualquer origem, que ela pode ser utilizada no tempo para a gente tratar isso, fazer um tratamento total ou parcial, dependendo do quadro de reabsorção do meu paciente, tá? Exatamente para a gente ter essa reposição de um órgão para a função do corpo. No nosso caso, eu vou usar um biomaterial para restabelecer, ou seja, reconstruir uma perda óssea nos maxilares, no complexo maxilar, ou na maxila, ou na mandíbula. E o que é que eu preciso para esse meu biomaterial? O que é importante esse meu biomaterial? As suas propriedades importantes para eu não ter nenhum problema no transoperatório, no pós-operatório do nosso tratamento. Não induzir formação de trombo, não induzir resposta imunológica, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir resposta inflamatória aguda ou crônica. Tá? Isso são as propriedades básicas que eu preciso dos meus biomateriais. Isso aqui a gente não precisa se preocupar tanto, porque se ele for reconhecido pela Anvisa, ele pode ser utilizado. Tá? Se tivesse algum comprometimento quanto a alguma propriedade dessa, a Anvisa não liberaria para uso. Tá? A escolha da área doadora. Professor, o que é a área doadora? A área doadora é de onde eu vou remover para levar para o canto. Como assim, professor? O paciente tem uma reabsorção na região anterior, tem uma perda na região anterior da maxila, que eu preciso reabilitar meu paciente, tá? E aí eu vou fazer um enxerto. E eu vou, nessa região anterior, eu consigo demais, que é a área receptora, onde vai receber o osso, no caso. Aí eu programei para fazer um enxerto com osso autógeno. Eu vou tirar do meu paciente, de um local na cavidade oral do meu paciente, ou não, intraoral ou extraoral, para aquele local. O que vai definir a área doadora que eu vou escolher é o tamanho e a quantidade de osso que eu preciso. Se eu tiver um defeito ósseo apenas na região anterior, eu posso vir aqui no meu ramo mandibular, no meu corpo, e remover um bloco e levar para a região anterior. Se eu for ter que restabelecer uma maxila inteira, eu não vou conseguir tirar só do meu ramo, ou do meu mento, né, ou do meu processo coronoide, não vou conseguir, ou do meu tuber, aí nós temos que lançar a mão de uma região. Com 3 meses, a maxila está excelente, ele não sente nada, mas o paciente passa um ano ali, ó, mancando, sentindo dor no quadril, que realmente incomoda bastante, tá? Essa área doadora vai depender da quantidade e da qualidade do osso, estado geral do paciente. Peraí, gente, eu acho que chegou alguém aqui. Aqui que chegou alguém uma hora dessa, não. Não.
Professor, o senhor pode repetir porque tinha ficado mudo pra gente? Tinha meio que caído a sua internet. Foi mesmo? Aonde caiu? Acho que foi quando o senhor estava falando da parte de tirar osso do quadril, um pouco antes disso. Ah, tá. Era aqui, tá? É da escolha da área doadora, né? A escolha da área doadora vai depender muito do que eu preciso reabilitar, da quantidade de osso que eu preciso. Se eu for tratar uma região anterior, no caso dos 4 incisivos centrais, Acho que caiu de novo. Caiu para vocês. Pra mim caiu, ficou mudo. Ficou tipo, paralisado, travado, e agora eu acho que caiu total. Tá aparecendo nada. vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, professor, tá dando pra ouvir. Perdão, gente, eu dei uma caída aqui. Perderam muita coisa ou foi rapidinho?
Naquele mesmo local que o senhor estava falando, das enxertias do Asdor, aí caiu de novo. Tá. Vou colocar aqui. Poxa, essa internet aqui da faculdade que eu acho que não tá boa, não. Aqui que a gente tá, Vera? Era aqui que a gente tava? Não, acho que era um acima. Era em folha de história. Aqui? É, aí mesmo. Tá. Então, ó. Eu falei até tempo cirúrgico, mobilidade da área, preferência do cirurgião. Não, acho que foi antes disso ainda. Antes disso o quê? Até onde? O senhor falou, foi em tamanho defeituoso a ser reconstruído, aí travou. Fala, meu Deus do céu, tô falando há 20 minutos, você não me disse nada. Pera aí, tem alguém aqui. Gabriele chegou cedo. Então vamos, continuar aqui. A gente vai dar certo. Então a área da doadora, né, o tamanho do defeito ósseo que vai ser reconstruído, isso vai depender da minha escolha, de onde eu vou tirar coletar esse osso para levar para a receptora, a quantidade e qualidade desse osso, estado geral do paciente, sabemos que o paciente não é uma cavidade oral, o paciente não é um complexo maxilomandibular, o paciente não são unidades dentárias, o paciente é um sistema. E eu sempre que vou fazer qualquer procedimento cirúrgico nele, eu vou ter que fazer uma avaliação geral dele para ele submeter a um procedimento cirúrgico. O tempo cirúrgico do tratamento, muitas vezes, se eu estou ainda em curva de aprendizado, demorando um pouco para fazer meus procedimentos, um caso grande como esse, realmente é melhor a gente levar para um hospital, né? Para não ter um tempo cirúrgico muito grande, eu submeter o paciente a cirurgias distintas também, que eu acho muita maldade. Morbidade da área doadora, como a gente estava falando. O osso do quadril é o osso mais benéfico para a gente remover, porque eu tenho uma quantidade ilimitada. Não vai fazer falta tirar uma quantidade excessiva de osso do quadril. Porém, com 3 meses, aquela região que eu fiz o enxerto, o paciente não sente mais nada na maxila e na mandíbula. Porém, ele está ali há 1 ano, ó, sentindo dor, mancando, muito desconfortável, né? Então, isso é importante a gente passar para o paciente, que quem decide é ele, não somos nós. Nós fazemos o plano de tratamento, damos as opções de tratamento, e ele que decide o que é que vai ser feito. Preferência do cirurgião, tá? Isso aí vai depender muito de cirurgião para cirurgião. Nós podemos remover isso intra e extraoral. Intraoral, eu, pessoalmente, prefiro muito, muito tirar da região do ramo da mandíbula, tá? Eu acho que eu tenho a quantidade necessária, que eu consigo remover os blocos para conseguir fazer os enxertos. E extraoral, eu gosto muito de trabalhar com a região do quadril, porque a outra área bacana para a gente fazer a remoção desse osso é a calota craniana. Porém, você vender isso para o paciente é um pouco difícil, né? Porque você fala, vamos mexer aqui na cabeça para tirar um pedaço de osso, o paciente acha logo que vai ter comprometimento cerebral. Bom, mas isso aí vai depender muito do profissional. Eu, pessoalmente, prefiro da mandíbula e do quadril, tá? As propriedades dessas que eu preciso disso, né? Desse nosso osso, é um fornecimento limitado, sem violar a região doadora. Como assim, professor? Você imagina que eu resolvi tirar da região intraoral, resolvi tirar esse osso da região do mento, tá? Só que quando eu fui tirar do mento, eu removi o mento todo do paciente para fazer esse tipo, porque eu precisava de muito osso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou causando uma iatrogenia no paciente. A quantidade de osso que eu vou tirar do paciente, eu não posso remover o arcabouço, porque ali eu preciso que promova todo o processo de neoformação óssea novamente, para não dar um comprometimento estético na face do paciente. Tá? Eu preciso que esse nosso osso coletado, que ele promova osteogênio, que não apresenta resposta imunológica ao hospedeiro, revascularização, estimular a osteoindução, promover a osteocondução, isso vocês sabem, né? E ser um substituto completamente por osso, em quantidade e qualidade similar ao do hospedeiro. Mesmo que eu vá pegar um bloco de osso, de um banco de osso, né, que eu solicitei, aquele meu osso, ele é tratado, ele é preparado, ele vai ter todos os processos necessários para ele consolidar. E depois eu conseguir reabilitar. Não adianta eu querer fazer um enxerto com um material que ele vai reabsorver, ele não vai estimular a osteoindução, não vai promover uma osteocondução, que ele vai embora. E aí, quando eu for reabilitar, eu não fiz absolutamente nada. Então, isso tem que entrar no meu planejamento quanto ao qual material eu vou utilizar para fazer essa regeneração óssea guiada, tá? Os enxertos intraorais,
a gente pode fazer ele em bloco ou particulado, no caso, se eu for fazer um levantamento de seio, que eu vou fazer uma cardiac look, né, que é uma janela na parede lateral do seu maxilar, que eu vou levantar essa membrana, e aí eu vou posicionar, vou encher aquele meu seio de osso, recuperando o osso perdido devido à pneumatização do seu maxilar. E isso eu vou colocar um osso particulado, onde esse osso particulado, existem várias formas de eu tirar, desde eu posso tirar um bloco e com um triturador de osso, eu trituro esse osso para encher o meu seio maxilar, ou eu posso ir no meu próprio tubo, que já é um osso tipo 4, um osso mais maleável, eu removo aquele tubo e particulo ele todo no próprio alveolótomo e preencho esse meu seio maxilar, quando eu posso tirar do zigoma, pacientes com toros, que nem nós vimos ontem, aquela região de toros, que é só uma exostose de osso que não serve para nada, é uma excelente opção de coletar osso para fazer enxertias. Rebordos alveolares também é uma opção. Em bloco, né, que a gente vai fazer esse enxerto em bloco, né, que eu vou tirar, normalmente a gente vai remover isso na região de sínfise, de corpo, de ramo ou processo coronoide. Eu não gosto muito de tirar do processo coronoide, mas tem quem gosta. Normalmente eu tiro do corpo e do ramo. Se houver uma necessidade de uma qualidade, de uma quantidade maior de osso necessária, eu gosto de associar, ou tiro um pedacinho do mento, ou então eu associo a um biomaterial externo, como um heterógeno, tá? Região intraorais, intraoral que nós vamos remover, olha aqui, ó. Nós podemos tirar do corpo, do mento e do processo coronoide, e da maxila a gente vai tirar lá da região da tuberosidade, do túber, quando possível, né? E sempre com cuidado para não ocasionar o que é isso, eu tirar esse osso do túber em excesso. O que é que eu vou ocasionar? Tem alguém aí? Ninguém suspeita. Eu vou coletar osso do túber do meu paciente, lá da tuberosidade da maxila. Se eu tirar em excesso, eu vou fazer o quê? Eu posso, eu estou conversando só mesmo, né? Eu posso ocasionar... Ei, gente, peraí, mas vocês estão aqui ou não estão aqui? Estamos, prof. Estão aqui. Tá. Só porque eu achei que eu estava só mesmo. Eu posso ocasionar uma comunicação bulbosinusal, tá? Eu posso tirar esse osso em excesso na região do túber e aí eu comunico isso e causa essa comunicação, que o paciente vai beber água, vai se alimentar e vai para dentro do nariz dele. E dependendo desse nível de trauma que eu ocasione, né, dessa comunicação, vai depender se eu vou fazer eu tenho que fechar aquela comunicação. Se eu vou rodar retalho, se eu vou puxar do corpo adiposo, o que é que eu vou fazer para fechar aquela comunicação? Vai depender do tamanho dessa comunicação que foi gerada, né? Sabemos que, só lembrando, eu sei que vocês sabem, até 2 milímetros eu não preciso fazer nada, ele fecha por si só. De 2 a 4 eu posso só soltar o retalho ali e fechar, né? Fazer com tecido mesmo. Mais de 7 eu tenho que fazer com corpo adiposo, preciso rodar um retalho para a região, né? É um pouco mais complicadinho, mas também é fácil resolver, tá? Os extratos autores da ação, né? De osteogênese, osteoindução, osteocondução, né? Isso aí vocês sabem tudo, não vou nem entrar nisso não, só para lembrar. E as considerações gerais que nós precisamos, gente, no caso das periodontites e dos padrões de reabsorção óssea. Periodontite é a formação de bolsa periodontal, consequentemente inflamação. Reabsorção óssea, perda óssea vertical. Primeiro, perda óssea vestíbulo palatina, depois ela perde vertical. Esses defeitos ósseos, muitas vezes, desenvolvimento de furca. Que para reabilitarmos, eu preciso fazer uma regeneração óssea guiada, ou seja, um enxerto. Vocês conseguem entender que regeneração óssea guiada é um enxerto ósseo e regeneração tecidual guiada é um enxerto gengival. Quando a gente fala em guiada, é simplesmente porque eu vou proteger aquele meu enxerto para não ter migração de células indiferenciadas para aquela região que comprometa nessa neoformação e nessa cicatrização óssea ou tecidual, com a membrana. Quando a gente fala em regeneração óssea guiada, é simplesmente a mesma coisa de eu colocar um quadro e cobrir com uma toalha. É só isso. O
que vai acontecer ali embaixo da toalha, ele está protegido, ele está sendo aquele reparo ósseo está sendo guiado pela proteção da toalha, que no caso essa toalha é uma membrana de colágeno, que a gente vai já falar sobre isso. Só fechar aqui essa porta. Olha lá, ó. A extensão dessa inflamação é quando começa a inflamação e começa a ter essa reabsorção. Quando começa a ter a reabsorção, com a inflamação, vai perda óssea e para a gente reabilitar eu preciso reconstruir aquilo que foi perdido, tá? Formação das bolsas, que também ocasionam as nossas perdas ósseas para reabilitar posterior, e os defeitos, né? Esses defeitos que acontecem, ele pode ser de uma, de duas ou de três paredes. Quanto mais paredes comprometidas, mais difícil de nós conseguirmos tratar isso, né? Então é importante sempre o diagnóstico prévio, tá? Se você chega o paciente no seu consultório, você avalia, faz um exame do paciente e vê aquela perda óssea, você tem que sugerir para tratar e aconselhar a melhor forma, senão o paciente vai comprometer, vai ter perda dentária e depois para você conseguir reconstruir aquilo ali, meu filho, vai ser muito mais difícil, porque ela perde o arcabouço, né? Imagine que é muito mais fácil eu encher uma caixa, né, uma caixinha, né, no caso, no paciente com perda de uma parede apenas, do que se ele perder 3 paredes, que quando eu for querer reconstruir ali, esse meu biomaterial, esse meu osso autógeno, que eu coletei, que eu triturei, ele vai extravasar, né, e fica pior para a gente conseguir reabilitar, tá? Os defeitos periodontais, olha lá, ó. Quando ele é circunscrito, né? Então é bem mais chatinho da gente conseguir tratar isso aí, tá? Olha lá, o defeito de 3 paredes, ó, um caso clínico aqui para vocês verem, ó. Isso aqui para a gente conseguir reabilitar é bem mais chato, tá? Se fosse identificado previamente, diagnosticado previamente, a gente conseguiria tratar muito mais tranquilo isso aí, tá? Defeito de 2 paredes e defeito de uma parede só. E quando esse efeito ele é circular, né? Olha aí no caso do implante aí, ó, teve um processo inflamatório nessa região, não foi tratado. Foi o que aconteceu com o osso, em volta do implante só tem um processo de reabsorção devido à inflamação. Consequentemente, o que vai acontecer com esse implante? Vai perder o osso que está dando sustentabilidade ao implante, vai comprometer o implante, ele vai perder o implante. Se fosse diagnosticado previamente, poderia ser feito um tratamento nessa região e feito um enxertia em volta, membrana para a gente ter uma neoformação guiada para essa região e posteriormente instalação da prótese. Defeito de furca, né, que acontece muito, né, que é muito ruim de tratar esses defeitos de furca, que muitas vezes compromete as unidades dentárias, ou você tem que fazer um tratamento longo para conseguir reparar isso aí. A gente gosta muito de brincar com o pessoal da periodontia, né, que você vai fazer um enxerto nessa região, você bota um boi, aí você ganha 1 milímetro. Você ganha 1 milímetro. Os periodontistas ficam bravos demais com isso. Mas é uma forma de você tentar. Unidades dentárias nós vamos manter na cavidade oral até em último caso. Nós não vamos condenar em nenhum caso os pacientes que dá para ser tratados, tá? Não existe isso do paciente chegar no seu consultório com uma discreta lesão, você vê que dá para tratar, você, não, aqui é melhor a gente logo remover e vamos botar implante que é mais garantido. Não, gente, isso é falta de caráter, não tenham essa postura, por favor. Vocês condenam a unidade dentária quando não dá para salvar. Quando dá para salvar, nós vamos tratar, mesmo que o paciente queira. Quando o paciente chega no meu consultório querendo, porque querem tirar um dente que precisa só fazer uma restauração ou tem que fazer um tratamento de canal, eu digo, meu amigão, eu não faço. Eu não faço por uma série de motivos, dentre eles que eu tenho que dormir todo dia à noite, e se eu fizer isso, eu vou estar causando uma iatrogenia, eu vou estar fazendo mal a você, que nem você sabe. Eu vou estar fazendo uma coisa ruim para você que nem você sabe que é ruim. Então, eu não faço. Ele orienta que é bom você procurar um profissional para tratar assim, 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 assim. Mas entenda, se você quiser fazer isso aí, você vai bem ali, você vai arrumar alguém que faça, mas vai ser ruim para você. E aí o paciente decide. Ele tem livre-arbítrio para ele se fazer isso e se prejudicar a si próprio. Tá? Esses nossos defeitos, né? Os nossos defeitos que nós temos periodontais, que a gente vai ter que fazer lá uma enxertia óssea ou gengival para corrigir isso, principalmente com seus quadros estéticos. Olha um defeito de furca desse, né? Para a gente conseguir corrigir isso aí, realmente é bem difícil, né? Exatamente porque é o que a gente falou. Gengiva se adere no osso.
Como teve uma reabsorção, uma perda óssea, a gengiva acompanhou. A gengiva acompanha o osso. A gengiva não fica presa ali no esmalte, não fica ali presa no cemento, né? Na dentina. E esse nosso reparo periodontal, né? Que é exatamente essa regeneração, devido exatamente à competitividade celular. Né? Que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque eu preciso tratar exatamente a causa principal. Se aquilo está acontecendo uma inflamação, está acontecendo uma infecção, se eu medicar o meu paciente, eu vou mascarar o problema. A causa continua lá. Pode ser a placa, pode ser o tártaro, pode ser uma série de coisas. Mas a causa continua lá. Depois que o efeito da medicação passar, o problema vai voltar e vai persistir, vai continuar destruindo o osso e vai comprometer mais ainda o meu tratamento posterior. Então, eu preciso ter cuidado nisso aí, tá? Olha lá, nos casos dos defeitos, né, nos defeitos periodontais, que vai de regeneração, cicatrização, anquilose e a recorrência. E os nossos níveis de inserção, tá? A sondagem, que vai nos dar a sondagem que nós fazemos inicialmente, é para vocês entenderem que às vezes vocês acham que aquele tratamento inicial que a gente faz do paciente, fazer ISG, fazer PSR, é só frescura, né? A gente não é. Não é frescura, não. A gente não bota aquilo ali para encher linguiça, não. A gente bota aquilo ali porque, na priori, é o primeiro momento que a gente vai fazer uma avaliação do nosso paciente para ver se as unidades dentárias do paciente estão ok na cavidade oral, ou seja, nos alvéolos. Se está existindo uma sondagem excessiva, né? Se o paciente é um paciente com quadro 3... Então, isso eu preciso tratar primeiro, porque não adianta eu pensar em tratar restauração se o dente não tem suporte ósseo para se manter na cavidade oral. Né? Então, a periodontia está sempre andando na frente para a gente não ter perigo. O paciente chega no seu consultório, você vê o paciente tem uma cárie com comprometimento pulpar. Aí você não faz uma sondagem, você não faz uma avaliação periodontal, não faz nada. Aí você vai lá, o paciente chega, você mete um grampo naquele dente do paciente, o grampo já vê, o dente já fica assim, aí você vai, trata o canal do paciente, 3, 4 sessões de canal do paciente, faz lá uma onlay, molda, faz a cor mais linda do mundo. Quando você vai instalar, o paciente mastiga o dente, pula fora. O que você fez? Não fez nada. Então, sempre cuidado com isso. Nosso início, aquele primeiro momento que eu faço ISG, PSR, muitas vezes periograma, é porque eu preciso entender que aquele dente tem condições de permanecer na cavidade oral. Em muitos tratamentos eu consigo salvar muita coisa, né? Casos como esse, ó, o paciente com higiene horrível, tá? E isso é muito importante eu entender que orientação de higiene oral, gente, isso é muito importante, senão eu vou tratar o paciente, depois de 6 meses ele vai voltar, vai estar pior, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Cadê o povo? Tá aí? Oi, prof. Ninguém tem Sim, dúvida, professor, não? aqui. Agora? Tá todo mundo aqui? Temos 25 pessoas. Cadê Patrícia? Bia tá aqui. Catrine, cadê tu? Olha, Raquel Bessa. Olha, Gaspar tá aí. Ó, rapaz, que bonito, todo mundo aqui. Cadê Leandro? Leandro. Dormindo? Certeza ele tá nu em cima da... Tô não, rapaz, tô aqui, eu já respondi aí no chat. Vamos lá, continuar aqui. Então, essa nossa regeneração tecidual guiada, tá? Isso tem as indicações. Não adianta eu querer tratar também um dente com grau de mobilidade grau 3, com defeito de 3 paredes. Então, existem também as indicações, que não adianta eu tentar fazer um monte de coisa e depois o dente realmente não tem um comprometimento severo, tá? Então, essa minha avaliação é importante. Isso aqui, gente, ó, essa membranazinha aqui, ó, que eu estava falando para vocês. Essa membrana é como se fosse a toalha que eu cubro o meu quadro para proteger aquele meu quadro. Imagina que dá poeira, vamos dizer assim, para não sujar o meu quadro. É a mesma coisa. Eu faço o meu enxerto naquela região, eu faço um esmelê, limpo toda aquela superfície e eu preciso proteger. Preciso proteger para o organismo ter um reparo naquela região e não ter células migratórias para aquela região que vai atrapalhar nesse processo.
tá? E essas membranas, elas podem ser tanto reabsorvíveis quanto não reabsorvíveis. Professor, qual a indicação de uma com outra? As membranas não reabsorvíveis, existe a contrapartida de ter que retirá-las depois, porque ela tem esse arcabouçozinho aqui, ó, de metal que ela não reabsorve. Então, depois eu tenho que fazer outro procedimento para remover. As reabsorvíveis são mais vantajosas porque o organismo próprio reabsorve e tem umas membranas que demoram os meses necessários, vamos dizer assim. Tem membrana que dura até 10 meses na região, favorecendo esse processo de proteção para ter aquele reparo ósseo ou tecido alveado, né? Mas todo caso é um caso, entendam isso? Não existe um protocolo para tudo, tá? Nossas membranas reabsorvíveis são membranas de colágeno, né, de poligalactina 910, que aí o organismo, depois de um tempo, existe lá, quando você compra ela na caixinha, ela vem dizendo, essa membrana ela reabsorve com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? Vai depender da indicação que você precisa para isso, tá? E essa instalação da membrana é exatamente para quê? Eu não consigo, a membrana não reabsorvível, vocês dizem que ela tem aquela estruturazinha de titânio, né? E é um material biocompatível com o organismo, que eu consigo manter o arcabouço, tá? Num caso desse de periodontal, que eu preciso ter uma neoformação óssea, se eu colocar uma membrana não absorvível, que ela é maleável, eu vou posicionar na hora que o tecido eu soltar o tecido em cima dela, ela vai comprimir aquele tecido e vai ocupar o espaço que eu preciso que forme osso. Então, eu não fiz nada. Por isso que eu digo que todo caso tem a sua indicação e a sua contraindicação, tá? Os nossos enxertos, né, que nós temos, no caso, esse aqui é um biomaterial, que é o BioOS, que é um excelente biomaterial que tem para a gente usar isso aí, tanto para a gente conseguir defeitos, pequenos defeitos nas regiões periodontais, quanto grandes defeitos na região de defeito de perda severa de maxila, de mandíbula, né? Muitas vezes a gente tem que fazer um arcabouço com uma malha de titânio, né? Porque eu vou restabelecer aquele arcabouço, aquela estrutura anatômica do paciente e vou preencher com o meu biomaterial. Muitas vezes o biomaterial, o osso heterógeno, eu, pessoalmente, gosto muito de associar ele com autógeno, né? Nem que eu faça uma coleta ali com uma cureta, tem umas curetas cirúrgicas próprias para isso, que eu afasto ali a mandíbula, eu consigo coletar, raspando aquela mandíbula, para juntar, exatamente porque a resposta do organismo para aquele osso autógeno é muito melhor, né? Que favorece muito, tá? Isso aqui é as membranas, né, reabsorvíveis, né, que permitem a formação do periodonto de sustentação, porém ela se reabsorve sozinha, né? Que você não precisa remover, tá? Olha um caso como esse aí, ó. Eu preciso formar osso, eu preciso restabelecer essa perda óssea aí, porque o que é que o colega fez? O colega foi tirar os dentes, só que ele não se preocupou em manter a estrutura óssea vestibular. Vocês conseguem, o que é que eu mais falei? Tecido se adere no osso. Se eu botar o meu implante aí, cadê a tábua óssea vestibular dessa minha maxila aí na região anterior? Aí o paciente vai sorrir, vai ter uma retração horrível nessa região, e aí vai ficar com exposição das espiras do implante. Esteticamente, horrível, né? Então aqui eu lancei mão de fazer uma regeneração óssea guiada, tirei 2 blocos, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, aqui nessa imagem de baixo, 2 parafusos, ó. Eu tirei 2 blocos do ramo da mandíbula, coloquei aqui, fixei, transfixei com um parafuso no alvéolo, né? No alvéolo desse paciente, exatamente para eu fazer essa reconstrução mandibular. E aí vocês observam aqui em volta dele, ó, esse monte de osso particulado, ó. Fiz o quê? Eu tirei os 2 blocos, posicionei, transfixei e estabilizei. E aí eu joguei um monte de biomaterial, no caso BioOS nessa região, que vai favorecer mais ainda a formação óssea, tá? Aqui eu espero um período de mais ou menos 6 meses, aí eu tiro esses 2 parafusos e instalo os meus dois implantes dos 2 incisivos centrais, espero mais 4 ou 5 meses e reabilito o paciente com prótese. Esteticamente, um quadro desse bem diagnosticado, bem planejado e bem realizado, vai ficar lindo, né? Vai ficar imperceptível. Se tivesse colocado os implantes do jeito que estava aqui, essas crateras aqui, poxa, não ia ficar nem um pouco legal, tá? Olha o que eu falei com vocês quando a gente tem essa exclusão epitelial aí, ó, de proteção. Tem essa perda da parede aí, ó. Se eu colocar essa membrana aí, ó,
Para quê? Para eu proteger, né? Uma membrana não reabsorvível, porque ela tem uma resistência maior. Se eu colocasse uma reabsorvível, na hora que o tecido encostasse na membrana, a membrana ia ceder. E aí o tecido ia ocupar o espaço que eu queria que tivesse essa formação óssea e eu não ia fazer absolutamente nada, tá? Ó, como é que se faz isso, ó? Fazendo uma incisão, só melhorar aqui. Faz uma incisão, ó, rebate lá esse retalho, ó. Faça um tratamento lá um tratamento do defeito, ó. Olha lá o defeito que o paciente tem, ó, tá? Por que eu estou fazendo isso aí? Porque eu quero colocar um implante nesse diastema que o paciente tem uma perda dentária aí. Só que esse molar dele aqui, ó, se eu não fizer nada, ele vai já perder esse molar, porque o molar já está aqui perdendo paredes e paredes. Então eu vou fazer o quê? Instalação de uma membrana, ó, membrana não reabsorvível, ela é mais resistente, tá? Que aí vai manter esse arcabouço, vai manter o tecido levantado e não vai ocupar o espaço onde eu quero que esteja essa regeneração guiada. Sutura imediata, né? E após 7 dias de pós-operatório, que eu removo. Olha lá a sondagem lá, como já teve uma formação óssea, um período aí de uns meses aí, ó. E aí eu consigo favorecer a estabilização desse dente na cavidade oral, ó. Se você olhar essas duas radiografias aqui, ó, essa perda óssea que estava aqui, a tendência dela era aumentar e esse dente de lesão de furca ia andar e esse dente comprometer e perder. Aqui com o tratamento a gente conseguiu restabelecer, esse dente vai ficar aí na cavidade oral do paciente por longo tempo e ainda consegui osso para instalar um implante aqui do lado do molar e conseguir restabelecer essa unidade dentária perdida, né? Os cuidados pós-operatórios que a gente tem que ter. Escovação ao traumática, eu não posso lesionar aquela região, né? Suspensão com fio dental, cobertura antibiótica, óbvio, e analgésico se dou, e sempre o bochecho com clorexidina, porque a clorexidina ele é bactericida e bacteriostático, porém saibam que a clorexidina, se você fizer bochecho intermitente por mais de 14 dias, ela causa uma pigmentação nos dentes, alteração do paladar, ela tem algumas contraindicações que a gente só prescreve ela por 14 dias, tá? Então, cuidado quando vocês prescreverem periogard para o paciente, não avisarem para ele. Às vezes o paciente deixa o periogard ali como se fosse Cepacol ou Plax. Ele usa ali durante um ano aquele Cepacol ali, que aí começa a trazer alguns problemas para o paciente, tá? Comprometimento do tratamento, defeitos rasos e largos, não remover tecido de granulação, não limpar a superfície da raiz, não fechar completamente o retalho, infecção e desintegrado do coágulo, tá? Se você não tiver alguns cuidados, você realmente não tem um prognóstico muito bom. Nas membranas, né, que nós falamos que tem a não reabsorvível, que é de celulose, e a reabsorvível, que é de colágeno bovino, tem as suas vantagens, desvantagens e as suas indicações e contraindicações. Eu só recomendo o uso da não reabsorvível, que você vai ter que ter outro momento cirúrgico para removê-lo, quando você precisa manter o arcabouço. Quando você não precisa manter o arcabouço, que você preenche aquele arcabouço com biomaterial, você não tem necessidade, é melhor usar a reabsorvível, porque você não tem que fazer outro ato cirúrgico para remover. Ó. Exatamente assim, ó. Por que eu usei uma membrana não reabsorvível? Porque se eu colocar um reabsorvível, o tecido faz com que a membrana ceda e aí o tecido ocupa o espaço na formação óssea que eu preciso. E aí eu não faço absolutamente nada, né? A membrana reabsorvível, ela vem dessa forma, ó, vem um quadradinho, então você pode solicitar algumas formas específicas que ela vem, tá? Dependendo do que você for fazer. Eu prefiro muito mais pedir o quadrado e aí eu recorto na hora, deixando as delimitações exatamente do que eu preciso, tá? A utilização dos biomateriais, aquilo que nós já falamos, né? Os origem, né? Que ele pode ser autógeno, aloplástico, telógeno. Autógeno, sempre o padrão ouro, né? Os mecanismos de ação, que a gente já viu também. E os exemplos dos enxertos ósseos, né? Desde sulfato, hidroxiapatita, derivado de matriz de esmalte. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar o osso autógeno, que é o osso do próprio paciente, tá? Os enxertos ósseos que nós temos, né? Tixo intra e extraoral, que nós também já falamos. Os halógenos e os xenógenos são outra opção que a gente pode também utilizar, que também é liberado pela Anvisa. Eu gosto muito de usar eles nos casos dos complementos, tá? Dependendo do caso, óbvio, mas eu sempre gosto de acrescentar um osso heterógeno, um osso xenógeno, um aloplástico. Eu não uso muito aloplástico, com o osso autógeno para ter uma melhor resposta desse reparo ósseo ou tecidual. Olha esse caso aí, ó. Preenchido aqui, ó, todo preenchidinho com osso.
e colocar na membrana. Nossa regeneração óssea, tá? E tudo a gente já falou. E o nosso sucesso, tá? O que é o nosso sucesso nos casos dos reparos das regenerações ósseas guiadas? Sempre o intuito do nosso tratamento é nós reabilitarmos a função e a estética, tá? Imagina, o que é mais importante na parede? É o quadro ou o prego? É o quadro. Só que se eu não tiver o prego, ou se eu não tiver a parede, eu não vou ter onde colocar o quadro. É a mesma coisa. Para eu conseguir reabilitar o meu paciente com uma unidade dentária, com a prótese dentária, ou sobre implante ou não, eu preciso ter um implante. Só que para eu instalar esse implante, eu preciso ter um remanescente ósseo, que muitas vezes foi perdido por inúmeros fatores que eu preciso reconstruir para posteriormente reabilitar. Estética, função e o principal, estabilidade a longo prazo. Implante, gente, a vida dele é uma vez. Eu não boto implante, daqui a 10 anos o paciente volta e eu vou tirar aquele implante e colocar outro. Não. Né? Tanto que os meus pacientes, eu brinco muito, meus pacientes que eu dou garantia vitalícia, né? Meus pacientes que eu faço implante. Se ele vier daqui a 20 anos no meu consultório com problema naquele implante, a responsabilidade é minha. Se for necessário, eu reposiciono o outro e tal. Eu oriento que ele tem que fazer a parte dele, ou seja, ter os cuidados com aquele implante, tá? Mas eu sei o que é que eu estou fazendo, eu sei que não vai ter problema nenhum. Eu uso os melhores materiais, eu uso o melhor implante, com a melhor superfície, com a melhor técnica. Então eu sei que eu não vou ter problema nenhum no decorrer desse tratamento, tá? Os fatores relacionados ao implante, né? Que exatamente são as reabsorções, que tudo que nós já falamos, né? Isso aqui, quando eu faço nosso enxerto, ó, esse instrumentalzinho que tem aqui embaixo, são exatamente o triturador de osso. Nós temos dois tipos de triturador de osso. Nós temos esse aqui, que ele é de mesa, e tem esse outro que parece um pilão, né? Que eu posso coletar um bloco de osso da região da mandíbula, trituro bem e posso preencher aquele alvéolo. Né, aquele alvéolo do paciente que teve uma perda devido à inflamação, devido à infecção, devido à extração dentária, qualquer coisa do tipo, para depois eu reabilitar meu paciente. Eu posso tirar o bloco e particular, tá? O importante nesses casos é por quê? Porque eu estou usando um osso autógeno, que é um osso padrão ouro, tá? As vantagens do osso particulado, né, a sua vascularização é mais rápida e ele pode oferecer osteoblastos vitais, né? Que favorece muito no processo, tanto de osteogênese quanto na matriz orgânica, que é a osteodução e a osteocondução. Esses enxertos que nós fazemos, eles podem ser onlays, ou seja, são aqueles enxertos aposicionais. No caso, se eu tiver a gente lembra que na maxila, primeiro esse osso ele reabsorve o vestíbulo palatino, né? Mas ele mantém a altura. E eu não consigo colocar um implante porque ele perdeu o osso naquela região. Então, para eu colocar um enxerto onlay, eu tiro o bloco, adero ali naquela região que manteve-se, mas muito fininho, e boto 2 parafusos para dar aquela estabilidade e osso particulado, osso heterógeno. Excelente. Isso é um onlay, porque eu coloquei sobreposto, porém fixado. Inlay já são os casos que eu vou fechar um seu maxilar. Eu faço a cardiolook lá, parede na janela lateral do seio, levanto a membrana e preencho com osso. Isso é um enxertinho inlay, né? Porque eu estou preenchendo uma cavidade, tá? Mesmo como se for um alvéolo dentário também, ou interposicionais, né? Que eu vou fazer o quê? No caso da minha mandíbula, minha maxila. Interposicionais, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma Lefol 1, segmento aquela minha maxila, baixo aquela minha maxila, coloco o osso por cima, que nós chamamos de enxerto em sanduíche, e aí eu reposiciono aquela minha maxila com mais osso naquela região. Como teve uma perda também vertical, quando eu baixo essa maxila e boto o osso em cima, eu ganho essa perda que teve, né? Devido à reabsorção óssea vertical do paciente. Importante no diagnóstico, né? A gente ter a ausência de infecção, quantidade de tecido mole para o fechamento, senão eu vou fazer o meu enxerto, não vou conseguir fechar, vai contaminar e vai comprometer o tratamento, tá? Tamanho e topografia desse meu enxerto, de onde eu vou tirar esse meu osso para conseguir fazer aquele enxerto, é muito importante. Disponibilidade da área. Se for intraoral, eu gosto muito de fazer do corpo do ramo. Se for extraoral, eu gosto muito de fazer
do quadril, imobilização desse enxerto. Se eu tiro o bloco, eu não posso somente colocar o bloco ali, tá? Eu preciso deixar ele fixado para existir o processo de consolidação daquele bloco e tornar um osso só. As propriedades, né, que a gente já sabe, osteogênico de gerar tecido ósseo, o osteoindutor de induzir a formação de tecido ósseo e o condutor a capacidade de guiar a formação óssea naquela região, tá? Olha lá, o sítio extraoral, isso aqui é um quadril, ó. Isso aqui é um quadril, ó, aqui em cima, aqui nesse sítio extraoral, isso aqui é um quadril, ó, que a gente consegue tirar o tamanho de osso que eu tirei aqui, como é fácil conseguir reabilitar. Aqui embaixo, ó, eu estou tirando na região do mento, aqui do lado na região do ramo, aqui em cima na região do tuber, e aqui outro sítio oral que eu posso fazer é aquelas exostoses que nós fizemos ontem. Nós vimos ontem na aula de pré-protética, né? Essas exostoses é uma área muito boa da gente tirar esse osso, triturar, e aí a gente preencher, fazer um enxerto ósseo se necessário. Enxertos heterógenos, né, ou aloplásticos, a gente utiliza muito nos enxertos em lei, no caso na confecção do levantamento do seu maxilar devido à perda dentária e a pneumatização do seu maxilar, que eu vou fazer uma caudiolute, ou seja, uma janela na parede lateral, utilizando umas curetas apropriadas para isso, levanto esse meu seu maxilar e aí eu preencho aquela estrutura toda com osso, né? Olha lá, fazendo a caudiolute lá, ó, afastando o tecido, fazendo lá a janelinha, ó, com a broca esférica, diamantada, levanto a membrana, ó, aqui são as curetas, ó, descoladores, né, para eu conseguir levantar aquela membrana. Eu não posso rasgar ou lacerar essa membrana. Por quê, professor? Você imagina que eu vou colocar um osso particulado. O meu seu maxilar, ele tem o quê? Ele é uma cavidade oca onde ele tem um ósseo, onde ele vai jogar o que o seu, uma das principais funções do seu maxilar. Quando a gente respira, o ar não é totalmente límpido. Então, aquele ar que entra para o nariz, ele vai para dentro do seu maxilar, ele purifica esse ar e depois vai para os nossos pulmões. Se não fosse isso, nós veríamos problemas respiratórios. Então, aqueles cílios, né, aqueles pelinhos do pseudo cílio estratificado, que é o revestimento do nosso seu maxilar, se é um dele, faz o quê? Ele limpa aquele seio. E isso ele joga tudo através do ósseo. Se eu rasgar a minha membrana e jogar o meu osso particulado dentro, o que vai acontecer com aquele osso? Vai ser jogado todo para fora pelo ósseo, da mesma forma que ele joga as impurezas. Então, quando eu for fazer isso, meu cuidado maior é para eu não lacerar isso. Tá? Eu não posso lacerar a minha membrana. Quando meus amores forem fazer a disciplina de eletiva de cirurgia, eu faço um hands-on para vocês de levantamento de seu maxilar, fazendo esse desgaste na casca do ovo, né? Bem legal, bem legal. Olha lá, ó. Faço lá uma incisão, rebato o retalho, e aí eu faço aqui a minha janela na parede lateral do seio, ó, levanto a minha membrana, e aí eu preencho tudo com osso, ó. Quando eu preencho com osso, eu consigo conquistar o espaço necessário para a instalação dos implantes. Porque se eu colocasse isso, todo o implante dentro do meu seio maxilar, a probabilidade de ele não ter resistência e ele migrar para dentro do seio era muito grande. Aí depois eu ia ter que tirar esse enxerto lá de dentro, né? Olha esse defeito ósseo aí de gengiva. Esse defeito foi por quê? Foi removido esse dente, não foi feito uma enxertia para preparar esse arcabouço, a tábua vestibular regrediu, causa deficiência. Esteticamente, quando o paciente sorri, fica aquele buraco aqui em cima, né? Às vezes ele tem até osso para a gente colocar o implante, porém, esteticamente fica muito ruim. Por esse motivo, é sempre importante o paciente saber que se ele for perder alguma unidade anterior, seja por qual for o motivo, é importante a gente preparar esse leito para não comprometer a estética. E olha aí, ó, tinha osso para isso, né? Mas só que a tábua vestibular foi toda reabsorvida. Está instalado os implantes, tudo bem direitinho, só que esteticamente não está legal. E aí o que é que a gente faz? Regeneração óssea guiada. Osso, particulado e membrana. Olha lá. Preenche tudo com osso e membrana. Outro caso que a gente tem, ó, de paciente com deficiência, eu faço o bloco com parafuso para dar estabilidade e preencho com osso particulado também, para a gente sempre favorecer o nosso sucesso de formação óssea para a gente reabilitar. Olha lá, bastante osso particulado para a gente não ter nenhuma depressão nessa região.
Olha esse paciente aí, ó. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma perda primeiro vestíbulo palatino, depois vertical? Olhem o nível dos dentes do lado e o nível dessa região anterior devido à perda que ele teve há muito tempo desses dentes. Botou uma prótese fixa. Não, aqui tá tudo ok. E depois ele quer reabilitar. Só que aí para reabilitar isso aí, bebezinho, não tem como. O osso foi embora, foi para o espaço. Ou eu reconstruo tudo isso para reabilitar posterior, ou não tem como. E é aí onde a gente entra com as malhas de titânio. Por quê? Porque eu vou restabelecer a anatomia perdida, né? O arcabouço perdido, para depois a gente conseguir dar uma estética e conseguir instalar os implantes do paciente. A gente vem com essa tela de titânio, né? Dá esse arcabouço, preenche com bastante osso lá dentro, tanto osso autógeno quanto osso heterógeno, para favorecer, ó. Olha lá a diferença, ó. O osso autógeno aqui embaixo, ó. Uma diferença bem grande uma da outra, ó. Esse aqui, ó, foi osso tirado da mandíbula que eu particulei, e aqui um biose aqui que eu peguei um osso heterógeno, junta os dois para a gente ter um sucesso. E aí a gente fixa isso lá em cima. Olha o arcabouço que a malha de titânio me dá. Eu consigo trazer esse rebordo alveolar do paciente para a posição correta, para eu conseguir colocar meus implantes. E aí eu faço a regeneração óssea guiada. A membrana faz com isso. Se eu não colocar a membrana nesse caso, vão ter células migratórias ali que podem comprometer o reparo ósseo, tá? Olha lá como é que ficou. Nesse caso, eu gosto de aguardar assim, tipo, quase um ano para não ter comprometimento, né? E depois reabilitar o paciente. Olha esse dente aí, ó, que tem que ser removido. E aí, o que acontece com essa tábua vestibular se não fizer nada? Instala o implante, só que na hora que eu instalo o implante, eu preencho aquele arcabouço para manter aquela tábua vestibular intacta e ela não reabsorver, né? E aí a gente tem um resultado estético e funcional de excelência. E membrana, para a gente ter nossa reparo ósseo guiado, nossa regeneração óssea guiada, tá? Da mesma forma, ó, preenchimento lá com bloco, na região dos incisivos, ó, com 2 blocos fixados com os parafusos, depois osso heterógeno, né, ossozinho particulado, e membrana. Olha o levantamento do seio, como é que eu vou instalar um implante nessa região com esse pneumatização do seio aí? Olha que pneumatização severa, esses pacientes não tem quase nada de osso, né, tem só uma casquinha. Se eu for inventar de colocar o implante já vai direto para dentro do seio. Então são 2 momentos cirúrgicos. Faço lá a minha incisão, rebato meu retalho, exponho minha parede lateral do seu maxilar, faço minha cardiolook, que é a minha janela, levanto essa membrana do seu maxilar, preencho com osso. Aí eu fecho. E depois eu vou instalar os implantes depois de 6 meses, tá? Olha aqui, ó, o paciente tem bem pouquinho osso, mas tem um remanescente bacana, só que o paciente deve ter uns 4 ou 5 de osso. Você imagina que os implantes eles são de 8, 10, 11,5, 13, né? Se eu colocar aí, mais da metade do implante vai ficar dentro. Proporção coroa-raiz, vai perder esse implante. E aí a gente vai fazer o quê? Incisão, rebate o retalho, cardiolook, janela, que a cardiolook é a janela na parede lateral do seu maxilar, para expor a membrana e eu soltar ela com as nossas curetas e levantar essa membrana. E aí eu já posiciono o implante. Por quê? Porque se o paciente tiver 5 de altura, eu consigo já posicionar o implante na mesma seção. Posiciono o implante, preencho com bastante osso lá dentro do seu maxilar, para manter esse arcabouço, o implante posicionado, o enxerto feito no mesmo momento. E aí eu tenho um implante bem estabilizado dentro da planta de estrutura óssea, tá? Proteína morfogenética, né, que no caso é o BMP, que é o que tem de melhor, tá? Eu não vou nem entrar nessas qualificações não, que é exatamente esse rapaz aqui, ó, que é o Infuse, né, que é o bone graft, só que isso é muito caro, né? Isso é o que tem de melhor no mundo, né? O custo dele é que é o grande problema, mas em alguns casos é a única solução que nós temos para retratar isso aí. A gente faz ele com essa membrana aqui com o líquido, né? Essa membrana com líquido, a gente afasta lá, ó preparando lá, ó, uma seringa prepara o Infuse, e aí a gente enche esse seu maxilar com ele. O seu processo é muito rápido, é muito bom, ó. Com 4 meses já foi instalados os implantes importados, bem consolidados, com 6 meses já com as próteses no local,
estabilizado, funcional, esteticamente satisfatório, problema resolvido. Olha esse defeito aí do paciente, ó. Foi tirado os dentes do paciente, o paciente não foi orientado da necessidade, ainda tinha um dente incluso aqui, ó. E aí, como é que eu vou fazer para reabilitar esse paciente depois que eu tirar esse dente aí? Eu tenho que planejar fazer um enxerto aí. E aí, professor, eu posso fazer com bloco? Com bloco fica ruim. Como é que eu vou conseguir restabelecer essa anatomia estrutural do paciente? Não tem outro jeito. Aí é malha de titânio e biomaterial. Olha lá, ó. Com a malha de titânio, a gente consegue restabelecer toda. E aí nós fizemos isso aí com infuse e osso heterógeno, né? Ó. Bem posicionado, com bastante osso. Olha aí com 2 semanas, né? O processo bem cicatrizal, com 1 mês, ó. Olha quando eu removo isso aí com 6 meses, como é que tá de osso nessa região. Olha o tanto de osso que eu consegui formar devido ao BMP2, o infuse, né? Então é o que tem de melhor, né? Outros casos que nós fazemos essas reconstruções ósseas, né, essas regenerações ósseas, são os casos de maxilectomias, mandibulectomias, né, recessões severas, no caso de perda devido a tumor, trauma, qualquer coisa. Nesse caso, eu fiz uma ressecção do tumor do paciente, foi colocado uma placa 2.4 e uma placa 2.0 para dar estabilidade, só que aí foi feito um infuse lá, ó, para a gente formar essa ponte que foi retirada, né? Muito infuse, muito osso heterógeno por cima, né, para dar essa quantidade. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Regeneração óssea guiada, membrana, para proteger isso aí e as células não irem comprometer esse processo. E aí, a gente aguarda, começa a ver a formação óssea aqui de trás da placa já, ó. Olha o tanto de osso formando aqui de trás da placa, ó. Só que esse paciente da teta recorrente, essa placa 2.0, fraturou aqui, ó. Aí tivemos que remover a placa 2.0, ficou só a placa 2.4, mas olha o tanto de osso que a gente consegue ver nessa imagem aí. Aí depois desse caso, eu posso até meter uns implantes no paciente. E aí eu faço uma prótese do paciente, tá? Então, o que é que eu quero que vocês entendam, tá? A utilização limitada na periodontia das reconstruções ósseas, que é exatamente o isolamento tecidual, permite a formação do periodonte de sustentação. E quando a gente for fazer os enxertos, sempre, a escolha da técnica cirúrgica, bem como o biomaterial que você vai utilizar, tem que ver as possibilidades de sucesso, aceitação pelo paciente, número de procedimentos realizados e a morbidade. A gente sempre tem que levar isso para o paciente decidir qual ele opta para realizar. Tudo bem? Professor, Ok, meus rapidinho, amores. naquele caso da osteoradionecrose foi usado o infuse, né? Foi colocado em fuse primeiro, depois eu reconstruí todo com enxerto heterógeno, eu usei muito, uns 8 gramas de enxerto heterógeno ali de BioOS, depois membrana para proteger. Certo. Aí, assim, outras situações que o infuse tipo assim, a única alternativa, o senhor podia dar exemplos? É quando você precisa conquistar em altura, né? Muitas vezes o infuse ele é muito, porque às vezes sabe o que acontece? Você faz aquele arcabouço com a lâmina com a tela de titânio. Aí você faz com BioOS, bastante BioOS ou saltógeno, só que infelizmente o BioOS ou saltógeno, para você conseguir conquistar em altura, ele é bom, mas algumas vezes não dá certo, né? Então, para você conseguir conquistar em altura, né, em altura vertical, aqui na região anterior principalmente, o BioOS é a melhor coisa que tem, tá? Se naquela ressecção de mandíbula a gente tivesse utilizado somente o BioOS, somente o osso, a gente não ia ter um sucesso que teve com o infuse. O BMP2 que consegue fazer aquela proliferação e consegue ter aquela formação óssea absurda mesmo, somente o BioOS. Ok? Ok, professor, obrigado. Gaspar? Gaspar, eu não sei não, mas a Lívia daqui. Não, mas peraí, eu só falei Gaspar. Não entendi não, Livinha. Não falei contigo. Falei contigo. Já respondeu, tá vendo? Boa, pai. Já absorveu. Meus amores, um beijo grande. Daqui a pouco nós estamos juntos. Vou terminar aqui que eu tô na clínica de cirurgia. Cheiro.